Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na carta aos Colossenses capítulo 3, versículos 15 a 17, que diz: Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instrui-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Quero desenvolver este áudio como um podcast, uma conversa franca, e inicio dizendo que hoje está sendo um marco muito importante, pois há 2 anos atrás, precisamente 730 dias, eu estava em casa, ou melhor, na casa dos meus pais. Deixei minha esposa e meus filhos e fui passar alguns dias com eles, pois meu pai estava internado com risco de fazer a cirurgia de próstata com suspeita de ser um câncer. E foi exatamente nesse contexto que o Senhor pediu para eu poder consagrar as minhas primícias. Ou seja, ao me levantar, antes de fazer qualquer outra coisa, me prostrar para ouvir a voz dele, ouvir suas orientações e saber, após isso, que palavra seria liberada para viver aquele dia, consagrando assim o meu ser a Ele. Compreenda que eu entendia que minha parte com o Senhor era orar, como sempre fiz. Antes de dormir, fazia as orações e intercessões. Ia dormir e depois ao amanhecer agradecia pelo dia, algo que eu aprendi e fiz por muitos anos. Mas algo o Senhor queria me mostrar e me ensinar. E foi a partir daí que comecei a ser moldado, aperfeiçoado e confrontado pelo Espírito Santo. Então, aprendi mais uma vez que em tempos de grandes lutas ou processos, é neste tempo que somos aperfeiçoados quando entendemos o agir do Senhor. Como foi desde o início, a cada amanhecer, ouço tudo o que me diz, e não existe um horário específico. Mas o negócio não era estabelecer um horário, mas ficar atento à voz do Senhor. Então, a variedade de horários sempre foi muito intensa. Irmãos, não deixe preparado nada ou vou escrevendo conteúdo e deixando pronto. Tudo é no dia, é na hora, ou seja, logo que amanhece. Como ele me disse, ensine. Não fique com nada para você, só ensine. Passe aquilo que aprendeu e continue aprendendo. Assim, procurei não colocar ou fixar doutrinas ou muito menos orientações sugestivas por um conhecimento humano, mas sim aquilo que o Senhor orientava em dizer e nos ensinar. Quantas vezes queria escrever algo que achava interessante, colocar um tema, fazer uma sequência de palavras, mas o Senhor sempre me dizia: não é aquilo que você quer, mas aquilo que eu estou te dizendo. Amém. A cada dia, meu orgulho foi sendo quebrado, porque nós nos achamos autossuficientes para saber dizer aquilo que estudamos ou vivemos do nosso jeito, ou muitas vezes aquilo que foi lançado sobre as nossas vidas, mas isso não é nada comparado à sabedoria do Senhor. E fui crescendo nisso, em ouvir a voz do Senhor, pois o que me ensinou foi a obedecer, sem questionar e sem dar desculpas. Tiveram dias que eu estava ruim. Aí eu falava comigo: não vou conseguir nem falar, a voz não vai sair. O Senhor vai entender, vou ficar deitado e quieto. Mas o Senhor me acordava, tirava toda a dor e o mal-estar, me renovava e ordenava a eu interceder e orar, meditar na palavra, gravar o áudio e atender as pessoas que estavam necessitando. Parece loucura, mas tiveram dias que não consegui sair de casa, mas não faltaram intercessões, orações e meditação da palavra.
Parece até um conto ou uma história de cinema, mas essa é a realidade daqueles que querem viver a plenitude do Senhor. Só ouvir e obedecer e mais nada. Meus desejos, minhas vontades, meus caprichos, a cada dia estão sendo engolidos pela presença do Senhor. Que maravilhoso é viver essa presença. Lutas, problemas, circunstâncias, dificuldades e situações passei e continuo passando. Mas a resposta vem na sequência e isso é algo maravilhoso. Não é algo fácil, mas gratificante, pois tudo exige esforço de permanecer em obediência. Para manter-se constante, tem que ter disciplina, organização e perseverança. E muitas vezes, se a gente for perceber, é isso que acabamos não tendo. Tudo que formos fazer para que algo dê certo e tenha continuidade, tem que ser dessa maneira. A disciplina nos mantém sendo aperfeiçoados naquilo que propomos fazer. A organização nos faz ser hábeis para discernir tempo e ações. E a perseverança não nos deixa desistir e ficar pelo caminho. Assim, Jesus nos ensina a fazermos tudo o que ele fez. Observe que Pedro descreve na sua primeira carta, no capítulo 1, versículos 14 a 16, o seguinte: Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E também, na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 4 a 6, nos é ensinado o seguinte: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Por isso que hoje está sendo um dia muito especial, pois eu tenho recebido muitos testemunhos de pessoas que queriam desistir, que estavam com depressão, estavam passando por situações difíceis, que não sabiam como agir. Muitos até falam que a palavra foi certeira, e quantos outros testemunhos que ainda não chegaram ao meu conhecimento. E esses áudios estão chegando em São Paulo, em vários estados do Brasil, alguns estados dos Estados Unidos, Canadá, alguns países da Europa, África, Ásia e América Latina. Mas a maior grandeza é continuar ensinando e mostrando que, independente da situação, você consegue, você é capaz, pois é o Senhor que te capacita e te instrui. Quando ouvimos a voz do Senhor e obedecemos, a presença dele sempre revelará o seu poder. Você nasceu para vencer. E o seu nascimento não foi um erro, ou, por acaso, sua individualidade sempre foi guardada pelo Senhor, independente do menosprezo de seu pai, de sua mãe, este abandono deles ou de seus familiares terrenos. O Senhor nosso Deus e Pai sempre cuidou e tem cuidado de ti. Portanto, levante-se e mantenha-se no Senhor, pois Ele te fortalece e te mantém em pé. Assim como disse a Josué no capítulo 1, versículos 7 a 9. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Trazendo para os dias de hoje, o Senhor nos ordena a viver todos os ensinamentos de Jesus, praticar sua palavra e ouvir e obedecer à voz do Espírito Santo, sendo forte, corajoso, perseverante, não temendo e vivendo em santidade sem se desviar
do caminho. Portanto, reafirme seu compromisso com o Senhor, pois Ele esquadrinha o seu coração e sabe tudo o que você precisa. E para concluir, gostaria que você escrevesse seu testemunho no canal do YouTube, ou deixasse um áudio, ou escrevesse aqui no WhatsApp, dizendo qual a importância e o que essas palavras, ou melhor, esses áudios, te ajudaram na caminhada e te fizeram refletir, e o que recebeu e o que passou. Sou grato ao Senhor por cada um que ouviu e compartilhou esse áudio, e por participarem desse dia tão simbólico, pois é muito importante chorar com os que choram, mas também se alegrar com os que se alegram. Que o Senhor continue abençoando grandemente a cada um, e que façamos do Senhor o nosso escudo e fortaleza a cada momento. Pois, como disse ontem, o nosso testemunho, ou aquilo que fazemos, fala mais alto ou grita mais alto que as nossas palavras e discursos. Nossa atitude é somente ouvir, obedecer e praticar tudo que nos foi e está sendo ensinado, com a certeza de junto estarmos no caminho para a salvação. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. E neste dia, Senhor, eu quero te agradecer, mas também, Pai, quero direcionar, Senhor, esta oração para este que está agora passando, Senhor querido, por este vale, ou até mesmo está diante, Senhor, deste problema, desta situação, desta tempestade, ou está tendo que decidir, ou até mesmo, Pai, agora está tendo, Senhor, que fazer, ó Senhor, ou ter, Senhor, uma atitude onde isso vai transformar a sua vida e sua realidade. Pai, para esse, Senhor querido, que agora, Senhor, intercedo, para que o Senhor dê graça, continue fortalecendo, dá, Pai, a direção, tira todo este peso, tira todo este mal, tira toda esta enfermidade, Senhor, levanta, Senhor, ele, Pai, em nome de Jesus, ainda que muitas vezes a fé dele, Senhor, não seja o suficiente, eu uno a minha fé com a dele em nome de Jesus, que tudo isso que veio contra a vida dele, Pai, por um caminho, por 7 caminhos batem retirado em nome de Jesus, sabendo e compreendendo que para cada um tem um tempo perfeito para o processo. E é isso que eu peço a ti, Senhor, fortaleça-o. Fortaleça o Senhor nesta fé. Fortaleça o Senhor. Fortaleça agora, Pai, na força do seu poder, para que ele continue e juntos possamos, ó Senhor, naquele grande dia, glorificar e exaltar ao seu nome e dizer, Senhor, valeu a pena. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais esse dia, obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor, que a cada dia mais o seu reino seja estabelecido, a sua glória seja manifesta, Senhor. Livra-nos do mal, livra-nos de toda tentação, Senhor. Faça com que a sua presença seja real e a sua presença seja manifesta, Pai. Que em nome de Jesus, que o seu querer seja grandioso, glorioso e poderoso sobre a vida de cada um dos teus filhos, ó Pai. E que em nome de Jesus, Pai, que nada, Senhor, seja maior que a sua presença e que a sua palavra. Que o seu amor venha, que a sua glória seja manifesto, Pai. Por isso, consagramos tudo que temos e que somos, para que o seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido. Muito obrigado, Pai. Obrigado por mais este dia. Assim, Senhor, como corpo de Cristo, nós oramos agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.